Por que algumas pessoas e empresas atraem multidões de fãs e outras simplesmente não conseguem o mesmo sucesso? Por que algumas empresas despertam uma grande lealdade por parte de seus clientes? Para Simon Sinek, a resposta está no forte senso de propósito que inspira as empresas e pessoas a darem o melhor de si em favor de uma causa, o chamado porquê. O autor mostra que as pessoas só se dedicarão de corpo e alma a um serviço, produto, movimento ou ideia se souberem claramente qual é o propósito que existe por trás deles. No resumo de hoje vamos falar sobre o livro Comece pelo Porquê. Vamos aprender como pessoas e empresas influentes pensam, agem e se comunicam. Vamos entender como inspirar pessoas a se conectarem num propósito, dedicando-se inteiramente a uma ideia, um movimento, um produto e assim por diante. Vamos lá! Quem é Simon Sinek? É consultor, palestrante e fundador da empresa Start with Why, Comece pelo Porquê, que apresenta inspirações para as pessoas seguir o que elas gostam com propósito. É autor dos best-sellers Comece pelo Porquê, Líderes se servem por último, O Jogo Infinito e Juntos Somos Melhores. Simon ficou conhecido por popularizar o conceito do porquê em seu primeiro TED Talk em 2009. Ele se tornou o terceiro mais assistido no TED.com, com mais de 40 milhões de visualizações e legendado em 47 idiomas. Simon é visto como um pensador visionário com um intelecto raro. Ele busca promover uma visão de mundo diferente, em que todos acordam inspirados e motivados para a ação. Manipulação versus inspiração. Atualmente é muito fácil encontrar diversos produtos ou serviços de marcas diferentes que têm o mesmo objetivo, mas que variam em qualidades e valores. Por isso, para as empresas, é tão complicado se destacar no mercado de tanta concorrência. Pensando nisso, o autor explica a necessidade das empresas entenderem por que os seus clientes são seus clientes e seus empregados são seus empregados, pois é a partir dessa compreensão que as empresas saberão como investir. Ao saber o porquê seu produto é preferido pelos consumidores, quando há várias opções, as empresas saberão o que devem melhorar e permanecer no quesito qualidade e investimento. Já sabendo por que os funcionários continuam trabalhando na empresa, ela terá como empregar melhores colaboradores, além de conquistar a fidelidade dos que já estão contratados. Entretanto, o autor explica que muitas empresas não compreendem a necessidade de saber o porquê das coisas e acabam tomando decisões erradas por se basearem em suposições e não em fatos. E o livro aborda as duas maneiras que as empresas possuem para influenciar o comportamento dos seus clientes: a manipulação e a inspiração. A manipulação, nesse caso, não é no sentido negativo, mas pode sim ser no sentido positivo, pois essa tática possibilita a criação de confiança entre a empresa e seus clientes ou colaboradores. Inclusive, essa estratégia é usada por nós em várias ocasiões sociais, desde a infância, quando fazemos amizades, ou até no meio político, para ganhar confiança e garantir votos dos eleitores. Por isso, essa estratégia é muito usada nos negócios, desde o setor de vendas ao setor de marketing, porque realmente isso funciona. Mas é preciso que a empresa saiba exatamente qual estratégia se adequa melhor ao seu público, já que manipulações generalizadas não são tão eficientes quanto as específicas. As táticas mais comuns de manipulação: promoções, criar mensagens com base nos propósitos e pretensões dos clientes, garantir melhorias e inovações dos produtos, reduzir os preços, aproveitar-se do medo, utilizar-se das pressões feitas pelos grupos sociais. Manipulação não é o único caminho. É preciso inovar quando se fala em manipulação. Isso porque muitas empresas tendem a repetir um modelo de manipulação utilizado por outras, sem analisar se ele se ajusta ao seu tamanho ou ao seu serviço prestado. É preciso pesquisar e avaliar o porquê as outras empresas utilizam aquela forma de manipulação que dá certo, já que ela pode falhar na sua empresa. O livro apresenta alguns exemplos de como o uso errado da manipulação prejudicou empresas, ocasionando até mesmo em crises econômicas. Falando sobre a crise econômica de 2008, o autor mostra como a má utilização da técnica de manipulação pode ocasionar em um caso extremo, o qual deve ser avaliado e considerado como consequência. Devido à consideração de somente suposições equivocadas, a crise foi instalada e demandou de bastante tempo para ser recuperada. De forma mais específica,
os mercados bancários e imobiliários tiveram um colapso vindo de decisões erradas de manipulação, pois os colaboradores foram incentivados a pensar nos lucros individuais e não no geral. Assim, esses funcionários tomavam decisões erradas em prol de garantir altas bonificações, incentivando clientes a adquirirem imóveis que eram acima de suas verdadeiras realidades. Os colaboradores tiveram um incentivo errado, já que os bancos os motivaram de forma a pensar no próprio lucro. Com isso, com praticamente todos pensando em si, o bem coletivo foi posto de lado, levando ao colapso. Havia pessoas, entretanto, que pensavam diferente dessa lógica egoísta, percebendo que aquelas ações não eram benéficas para o todo, mas elas eram rapidamente desencorajadas. Com isso, não foi possível o surgimento de uma figura responsável que controlasse a situação, evitando as consequências ruins que existiram. De forma similar ao setor bancário, as indústrias de automóveis tomaram decisões erradas para escolher suas formas de manipulação. O mesmo modelo foi seguido por décadas pelas indústrias automobilísticas, o que é errado, afinal as pessoas mudam e com isso a manipulação deve acompanhar. Manipulações funcionam, cada uma delas de fato pode ajudar uma empresa a se tornar bem-sucedida, mas tenha em mente que a manipulação por si só não cria fidelidade. Por que de forma clara? É preciso saber de forma clara o porquê você faz aquilo que você faz. Por que você tem a sua empresa? Por que você acorda todos os dias para trabalhar? Sabendo os motivos de fazer aquela atividade, você conseguirá saber de forma clara qual o seu objetivo e como melhorar seus produtos ou ideias. Essa clareza deve ser uma característica principal do líder da empresa. Afinal, se ele não souber o porquê faz aquilo, sua equipe também não saberá e não se sentirá motivada a continuar com aquele trabalho. Antes de tudo, pense o porquê de elaborar aquele projeto, de abrir aquela empresa, de investir naquela ideia. Quando você faz uma determinada atividade de forma inspirada e confiante, você atrai seguidores, motiva colaboradores e conduz melhor sua empresa. O Círculo Dourado. Mesmo existindo essa estratégia de manipulação, muitos líderes preferem utilizar da inspiração para motivar clientes ou colaboradores. Esse tipo de comportamento está conectado com o chamado Círculo Dourado, o qual é apresentado pelo autor no livro. Mesmo que não tenham a intenção, os líderes acabam seguindo esse modelo de forma natural. O conceito é baseado na proporção áurea, que consiste em uma relação da matemática que fascina desde a antiguidade diversos profissionais, como músicos, arquitetos, artistas e até mesmo naturalistas. A proporção áurea explica que na natureza existe mais ordem do que se imagina. Por exemplo, na simetria exata das folhas ou na geometria exemplar dos flocos de neve. Essa proporção é bastante conhecida como o número de Deus ou a proporção divina. E foi justamente o seu amplo campo de atuação que chamou a atenção do autor, já que a partir dela é possível extrair resultados previsíveis e construção de réplicas sem precisar contar somente com a sorte. Com a descoberta dessa ordem da Mãe Natureza, foi possível desenvolver o conceito de Círculo Dourado, já que ele busca mostrar a ordem e previsibilidade nas atitudes humanas. A partir do entendimento desse conceito, você será capaz de entender o porquê possui determinadas escolhas e atitudes. Você será capaz de mudar os seus próximos passos e conseguir alcançar os seus objetivos. Basta se perguntar primeiramente o porquê. É necessário compreender, portanto, que não existe uma fórmula pronta com os ingredientes certos. É preciso que cada um, seja um indivíduo ou corporação, busque os seus ingredientes e defina os seus porquês. De forma resumida, o Círculo Dourado se trata de um gráfico simples, com formato de alvo, que tem a seguinte divisão, de fora para dentro: o que, como e porquê. É preciso seguir a ordem do círculo sempre a partir do seu centro, ou seja, sempre comece pelo porquê. A partir desse entendimento inicial é que você poderá começar a elaborar os próximos passos para desenvolver o seu projeto. O conceito explica que, basicamente, a maioria das pessoas sabe o que fazem. Algumas poucas sabem como fazem, mas raríssimas pessoas sabem o porquê fazem. E como já foi dito, somente as pessoas que compreendem o porquê de realizarem determinadas ações
são as que realmente irão alcançar o sucesso. Entendendo que esse deve ser o seu ponto inicial, você passará não só a se inspirar, mas como também inspirar outras pessoas. O autor destaca: as pessoas não compram o que você faz, mas o porquê você faz. Conclusão: agora está na hora de você começar a refletir e encontrar o seu porquê. Descubra qual é o porquê da sua empresa. Descubra qual é o porquê da sua vida. Use isso como um mapa, um caminho que vai levar você e a sua empresa para o sucesso. Então comece pelo porquê, qual é o seu propósito, defina seu como, o caminho através do qual você vai tornar esse propósito uma realidade e, por último, qual é o seu o quê? O que você vai fazer para que isso se realize? E aí sim, com o seu círculo dourado completo, inspire-se através de um propósito claro para as suas ações. Assim você será um líder inspirador, sabendo o porquê de estar ali fazendo o que faz e mostrando isso para os seus colaboradores. Lembre-se que a liderança não é demonstração de força ou intimidação. A verdadeira liderança vem da inspiração gerada pelo porquê. Nós vimos que é possível sim existir empresas inovadoras que transmitem confiança, engajam colaboradores e fidelizam seus clientes. Essas são empresas que têm um propósito bem definido e começam pelo porquê.